é uma expressão bastante campista, né? Muito acentuada no nosso linguajar campista, a expressão romper, né? Romper, passar, abandonar, deixar. A gente precisa deixar. E nós temos lido na palavra de Deus que, enquanto crentes, nós somos novas criaturas, mas existem coisas que precisam ficar pelo caminho, né? Quando o Senhor chamou o cego Bartimeu, a palavra de Deus registra que antes de ir na direção de Jesus, acompanhando as pessoas que iriam levá-lo, uma das coisas que Bartimeu fez foi jogar aquela capa dele fora, aquela capa suja, fedorenta, que ficava ali nas costas dele. A capa de Bartimeu certamente era uma proteção para o mendigo, né? Era de certa forma, a carcaça dele, como se ele fosse uma tartaruga, né? Aquela capa. E a hora que Jesus chamou ele, ele disse: eu quero saber de capa mais nenhuma, agora eu vou viver, é a graça desse Nazareno que vem, ele vai me abençoar, e tudo dá a entender que esse homem já levantou para ser curado. Ele já levantou para viver um milagre. Ele falou: não preciso mais disso. E ele foi largando aquilo para trás. Então a gente precisa deixar para trás muita coisa. Mesmo que você diga assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu sempre vivi uma vida de muita decência. Eu sempre vivi uma vida, pastor, de trabalho. Eu sempre vivi, mas todos nós estamos sujeitos a essas coisas que precisam ficar para trás. Por exemplo, eu falei que a gente precisa romper com o espírito de religiosidade, né? O que é espírito de religiosidade? A gente achar que por causa de ler Bíblia, fazer oração, cantar hino, a gente está santificado, a gente às vezes se acha até melhor do que os outros, né? Ah, mas eu canto 50 hinos do inário, e eu sei muito bem como fazer uma oração, pastor. Então às vezes a gente pensa, quando na verdade não é esse o caminho é andar debaixo da submissão do Senhor. Irmãos, está tendo culto infantil para as crianças de 5 a 9 anos, tá bom? Então quem tem criança de 5 a 9 anos, está havendo culto infantil, pode ficar à vontade. Se quiser deixar no departamento, só em você sair da portaria ali, algum irmão vai te orientar, você saindo com a criança, deixar aqui no nosso departamento infantil. Bom, então, esse espírito, né, de religiosidade que prende as pessoas, e as pessoas não vivem na graça, elas vivem na religião, e elas se tornam escravas da religião. Depois a gente falou que a gente tem que romper também com o espírito de mundanismo. O que é espírito de mundanismo? É a gente falar como crente, andar como crente, mas ter um coração de incrédulo. Entendeu? Às vezes acontece isso, que quando a pessoa tem espírito de mundanismo... Pastor, como é que a gente sabe que uma pessoa tem espírito de mundanismo? Sei lá como é que a gente sabe. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa tem espírito de mundanismo, ela evidentemente não é uma pessoa transformada. Não é? É uma pessoa que vive de intriga, de confusão, vive de aborrecer os outros, ela não tem os frutos que o apóstolo São Paulo diz que são do Espírito. Então, a gente tem que romper com o espírito de mundanismo. Outro espírito que a gente tem que romper com ele é o espírito de incredulidade. A gente está falando de Jesus, está carregando a Bíblia, está lendo a Bíblia, mas não acredita em milagres de Deus, não acredita no poder de Deus, não se rende, não se quebranta diante do poder de Deus. Aí a Bíblia vem dizer assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Elias orou insistentemente para que não houvesse chuva, e a palavra diz que não choveu. E depois esse homem volta a orar e a Bíblia diz que choveu. Bom, isso aí a gente tem que romper com isso. Religiosidade, incredulidade, mundanismo, tem que romper. E para romper, a gente tem que viver uma vida nova. Como que a gente chega a uma vida nova? Como que a gente chega à novidade de vida? Pastor, a novidade de vida é o seguinte: eu vou à igreja, ouço o pastor pregar, e no final o pastor diz assim: você quer aceitar Jesus? Aí eu levanto minha mão e digo: eu quero aceitar Jesus. Bom, comecei e já estou vivendo em novidade de vida. Nem sempre, nem sempre. Eu vou viver em novidade de vida a partir do momento que eu vou sendo modificado, transformado, esse espírito que há dentro de mim, no homem interior, esse meu espírito, esse que me é próprio, esse espírito do homem que tem arrogância, que tem a prepotência, que tem o egoísmo, ele vai morrendo,
ele vai morrendo à medida que o Espírito Santo vai sendo evidenciado. E eu vou sendo cheio da plenitude do Espírito Santo. Então eu quero falar para você nesta noite sobre 5 verdades reveladas pelo Espírito Santo sobre o Espírito Santo. Deu para entender? Então, se não entendeu, você vai compreender depois. Eu disse a seguinte frase: são 5 verdades reveladas pelo Espírito Santo sobre o Espírito Santo. E aí eu vou compartilhar com você algo que tenho lido da palavra de Deus. Primeiro, entenda bem, introdutoriamente, a igreja depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção no coração do homem. Se a igreja não for cheia do Espírito Santo, agora anota isso aí, se a igreja não for cheia do Espírito Santo, não adianta pastor pregar, não adianta irmãos dos círculos de orações estarem em oração, não adianta líder de PGM evangelizar, não adianta dirigentes de ministérios se dedicarem se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo. Porque qualquer igreja que não esteja cheia do Espírito Santo, quando pratica o culto, quando pratica a pregação, quando pratica a oração, ela não produz nada mais do que seja religiosidade. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Quem é a igreja? Somos nós. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem é a igreja? Sou eu. Então, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador, quem estuda a história de missões vai encontrar esse homem lá, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo conheceu. Ele era um pregador batista, um homem de uma convicção muito grande, e certa feita ele disse o seguinte: é mais fácil, veja bem, é mais fácil transformar um leão indomável, um leão indomável num animal vegetariano, do que transformar um pecador em santo, a não ser pela ação do Espírito Santo. Entendeu bem o que Spurgeon disse? É mais fácil transformar um leão indomável num animal vegetariano. Você já imaginou um leão virar vegetariano? Eu acho que não tem nem como cogitar isso, né? Um leão, ele ainda diz que é um leão indomável. É mais fácil transformar um leão indomável num animal vegetariano do que transformar um homem pecador num redimido, num santo, sem a ação do Espírito Santo. Se não houver Espírito Santo, não há regeneração, não há conversão, não há convencimento de pecado, não há. É por isso que tem gente que diz assim: eu não estou na igreja, mas sou melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Essa é a voz do diabo, soprando no ouvido dele, tentando bloquear a obra do Espírito Santo. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo São Paulo diz que o Deus desse século, e lá em 2 Coríntios, esse Deus desse século está com o D minúsculo, que não é o nosso Deus criador, diz: o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo ele trabalha para bloquear a mente das pessoas, para que elas não venham na direção da obra redentora do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não vai haver. Presta atenção, abra sua Bíblia em João 16, no verso 8, você vai encontrar Jesus falando, doutrinando os discípulos sobre o Espírito Santo que haveria de vir. João 16, verso 8. Jesus, conversando com os discípulos, ele passa a doutriná-los sobre o Espírito Santo, e ele ensina para eles por que o Espírito Santo
veio até nós. Naquela ocasião, Jesus estava explicando por que viria. Porque Jesus está antes do episódio de Atos 2. Então, em João, capítulo 16, verso 8, Jesus fala assim com os seus discípulos. Leiam comigo. Quando ele vier, convencerá o mundo. Coloca o verso 9 para a gente ler o verso 9 também. Aí ele começa a explicar, 9 e 10. Vamos lá. Do pecado, porque não crê em mim. Vamos lá. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Não tem pregador que convença um homem para a salvação. A oratória, o discurso pode persuadir uma pessoa até para a religião. Ela pode até dizer assim: eu vou para a religião de fulano de tal por causa de ciclano. Eu vou para a igreja A por causa do pastor tal. Eu vou para a igreja B por causa do pastor tal. Afinidade, isso é uma coisa natural, isso acontece. Isso acontece. Eu digo para os irmãos sempre aqui, eu gosto de ouvir todos os pregadores que pregam a palavra de Deus. Às vezes eu ouço pessoas que estão em catedrais que não vale a pena ouvir. Sermões que não vale a pena ouvir porque é uma contradição com o que a Bíblia diz, assim, de doer, assustadora. E fora aqueles pregadores que têm na cabeça coisas mirabolantes que não batem com a palavra de Deus, que pode até ser bonito, pode até ser convincente, mas de onde tirou isto? De onde tirou-se esta ideia? Toda pregação, toda ideia que é exarada em nome de Jesus, que é falada pelo poder do Senhor, ela tem que ter uma sustentação bíblica e não filosófica. Eu gosto da filosofia. Gosto da ciência. Quem é que não gosta? Como é bonito a gente ver alguém que conhece uma ciência e dentro da sua ciência ele explicando a sua ciência. Como é bonito ver o professor explicar a educação no sentido do que é educação. Como é extraordinário ver um engenheiro civil explicar a engenharia civil no sentido do que ela é. A sabedoria do homem, que coisa fabulosa, extraordinária. A sabedoria do homem que entende aquilo que ele faz e sabe explicar aquilo que ele faz. Isso é maravilhoso. Mas a mensagem de Deus, ela não é uma ciência. A mensagem de Deus, ela não é hermenêutica, ela não é apologética, ela não é teologia sistemática, ela não é eclesiologia, ela não é conteúdo de seminário. A mensagem de Deus é palavra viva, efusiva, que entra na nossa alma e ela nos coloca em choque com a nossa própria natureza e com o pecado, e ela me diz quem eu sou, do que eu preciso, e ela me diz o que Deus espera de mim. Isso é mensagem. É isso que a gente precisa ouvir. E a gente deve entrar na casa do Senhor para ouvir a voz do Senhor. E para isso eu preciso dizer: Senhor, fala ao meu coração. E esta obra, ela é obra do Espírito Santo. Jesus falou que ele viria, e ele veio, e ele foi derramado sobre a igreja, e os apóstolos ensinaram esta doutrina para que nós pudéssemos conhecer os mistérios de Deus, para que o Senhor revelasse no nosso coração, através do Espírito Santo, o que Ele quer de nós. E é para isto que o Senhor nos tem chamado todos os dias. Ele chama todos os dias. Ele nos chama para a sua dependência, desde os primórdios,
Desde o Velho Testamento, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, dependa de mim, ande na minha dependência. É isso que o Senhor quer. Ele quer um povo que dependa dele, uma igreja que dependa dele. Ele quer líderes, pastores que dependam dele, dependam do Senhor, que precisem do Senhor, que amem o Senhor, que queiram andar com o Senhor. A religião faz a gente ficar morno. E o Senhor diz assim: tu não és frio e nem quente, és morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos abençoou, Ele abençoou a igreja com a promessa da vinda do Espírito Santo. Quando você chega lá em Mateus 16, verso 18, Jesus, Ele institui a sua igreja, Ele chama Pedro e pergunta para Pedro: Simão, como que as pessoas estão me vendo? O que elas estão falando? E na verdade Jesus já sabia de tudo isso, mas ele tinha uma conversa muito séria com Pedro ali naquela hora. Pedro era o falador do grupo e ele precisava compreender aquilo, que ele iria transmitir aquilo para o grupo. E Jesus perguntou para ele: como que as pessoas estão me vendo? O que elas estão dizendo? E Pedro diz: ei, Senhor, tem gente aí fazendo uma confusão danada, tem gente que está crendo até que o Senhor reencarnou, tem gente dizendo que o Senhor é só um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, tem gente dizendo até que o Senhor é Elias, que voltou, que reencarnou. Aí Jesus não deu muita atenção àquele negócio não, e você, Simão, mas e vocês que estão andando comigo, igreja, quem vocês pensam que eu sou? E aí Simão falou para ele assim: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e falou: Simão, você é um homem muito feliz, você é um homem bem-aventurado, porque isso que você acabou de falar para mim é a prova inequívoca que o Espírito Santo está orientando você. Porque não foi a carne nem foi o sangue quem revelou isso para você. Isso que você está acabando de me falar, isso é uma revelação do Espírito. E Simão, preste bem atenção, tu és Pedro. E sobre esta rocha, esta pedra que você acaba agora de expressar, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é aí que nós vamos edificar a igreja. E Pedro certamente não está entendendo tudo aquilo ali que Jesus está falando naquela hora. Pedro deve ter coçado a cabeça: Senhor, vai devagar, que é demais para mim. Como é que é esse negócio de igreja? Como que vai ser isso? Ele disse: Simão, eu vou edificar a minha igreja. Ele disse: eu vou plantar a igreja na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela jamais. Aí Simão entendeu, falou: esse negócio é grande demais, isso é uma dimensão maravilhosa, essa coisa de ser igreja. Ele está colocando uma coisa diferente na terra. Por isso que igreja não é para ganhar dinheiro, igreja não é para satisfazer o ego pessoal, igreja não é para promoção de pessoas. A igreja, ela é o corpo de Jesus, ela é a noiva de Cristo, ela foi instituída para combater o inferno, para a glória do Senhor nosso Deus. E aí quando chegou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, use a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus reúne os seus servos, os seus discípulos, para conversar. O grupo é pequeno, poucas pessoas, pouco mais de 100 pessoas, estão acompanhando o movimento da pregação do Evangelho. E Jesus reúne o seu grupo, em torno de 120 pessoas, e ele diz para eles assim: vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, vocês irão receber a virtude ou o poder do Espírito Santo. A palavra virtude que aqui está é o termo grego dunamis, que significa poder. O Senhor falou: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, sobre vós, e vocês irão ser testemunhas, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui na cidade de Jerusalém, onde eles estão. Jesus está conversando com eles, diz: vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, vocês vão ser testemunha em toda a Judéia, vocês vão alcançar Samaria com este evangelho,
e depois esse negócio vai parar nos confins da terra. Eu não sei se é São João da Barra, porque São João da Barra ninguém consegue passar. Ali é o fim da terra, você sabe disso, né? Na nossa região é São João da Barra. Eu fui pastor de São João da Barra, o primeiro ministério foi lá. Então São João da Barra você vai. Quando chegou lá, pô, acabou, não tem mais estrada. Só se você for no braço, dali para frente, arranjar um barco. Então Jesus falou assim, esse negócio vai chegar aos confins da terra. Vai chegar lá no final, lá na ponta. As pessoas vão ouvir deste evangelho. Os discípulos creram nisto. Meus irmãos, eles receberam esta palavra. Eles sabiam que Jesus iria mandar poder. E até porque esse plano de Deus de enviar o seu poder sobre a igreja, ele já estava exarado, registrado no Velho Testamento. Deus já havia prometido, desde os profetas, que ele iria enviar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós. Então, o profeta Isaías, no capítulo 44, Isaías 44, eu vou ler para você a partir do verso 3, vou ler até o verso 5, preste atenção, Isaías 44, de 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de águas, e este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, por sobrenome tomará o nome de Israel. O Espírito Santo me diz que eu sou de Deus. Diga assim, eu sou de Deus. Não sou do diabo. É isso aí. Sou de Deus. Pastor, eu tenho passado provas, tenho passado momentos difíceis. Você é de Deus. Pastor, eu estou vivenciando um momento de enfermidade muito sério. Você é de Deus. O meu casamento está indo de água abaixo. Você é de Deus. Não deixe o diabo arrancar isso do seu coração. Você é de Deus. Você é de quem? Isso. Nós somos de Deus. E o apóstolo falou assim, sabemos que somos de Deus, mas o mundo faz o quê? Jaz no maligno. Interessante isso, né? Antes dele dizer que o mundo jaz no maligno, ele disse, sabemos que somos de Deus. Eu sei a quem pertenço. Eu sei quem é o meu dono. Eu não tenho dúvida que a minha vida pertence a Deus. E quem me dá essa convicção? O Espírito Santo. Então lá no profeta Isaías, coisa maravilhosa. Os historiadores dizem que Isaías viveu quase 800 anos antes de Cristo. Antes de Jesus. E ele já falava isso. Ele disse, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne e todos terão certeza que são de Deus. E Isaías anunciava um novo tempo. E o Senhor Jesus Cristo, quando orientou os seus discípulos, ele os orientou que esperassem em Jerusalém. No capítulo 1 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus falou com eles, verso 14, verso 15. Abre aí a sua Bíblia. Verso 14, então voltaram, verso 12 diz assim, então voltaram para Jerusalém, perto da cidade, quando chegaram, subiram, acharam presente, tal. A escolha, naquele tempo levantou-se Pedro entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, e vai Pedro falando, aí Jesus os orienta, ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, e a palavra diz que eles permaneceram, obedeceram ao Senhor, aguardam a promessa do Senhor. O verso 14 nos diz que eles ficaram e se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O verso 14 diz que eles permaneceram em oração. Para quê? O que eles estavam fazendo em Jerusalém naquele momento? Esperando a promessa do Senhor. O Senhor disse, ficai aqui para quê? Esperando. O Senhor disse que iria derramar
vocês vão receber a virtude que vai vir do céu. Jesus não disse para eles que seria na festa de Pentecostes, mas ele ordenou o seguinte: ficai aqui. E quando eles ficam ali, eles sabem para que estão ali, e eles começam a orar. Orando, e é incessante. A palavra diz que eles oravam incessantemente. E eu creio, irmãos, que os que eles pediam é o seguinte: Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, cumpra no nosso meio a promessa que o Senhor nos deu. E eles ficaram esperando. Quem quer uma vida nova, quem quer viver uma vida de vitória, preste atenção. Lamentável, eu lamento dizer para você que o que vai trazer vitória para a sua vida não é você trazer o seu cordão de ouro, o seu relógio de prata, não é você trazer uma montanha de dinheiro para a igreja. O que vai trazer vitória para a sua vida não é isso. Eu falei ainda há pouco, ministrei no momento do dízimo é fidelidade. Dízimo é fidelidade. Deus vai te honrar por conta da fidelidade. Presta atenção, isso é uma coisa. Nós estamos tratando de uma coisa lá. Isso aqui está falando do seu crescimento espiritual. Isso aqui está falando da sua sintonia com Deus. Isso aqui está falando da sua simetria com o Espírito Santo. Aí eles começaram a orar, eles começaram a pedir, eles começaram a buscar ao Senhor. E eles queriam aquilo. Irmãos, às vezes eu me pergunto se nós estamos realmente querendo isso. Nós queremos fazer isso que Jesus mandou fazer. Eles estão orando. A oração deles, lá, naquele momento a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo em oração. E a oração deles, ela se caracteriza pela abrangência. Diz que todos estavam orando. A igreja toda estava comprometida. Meus irmãos, quando uma igreja toda está comprometida, nada fica em pé na frente dessa igreja. Não tem demônio nenhum que consiga atrapalhar. É por isso que nós precisamos estar comprometidos uns com os outros em oração, para que o diabo não prevaleça contra os nossos irmãos. Se há um irmão enfermo, coloque seu joelho no chão e ore por ele. Se há um irmão chorando, coloque seu joelho no chão e ore por ele. E rogue por ele, e dê apoio espiritual para ele, segure as cordas para ele. Eu lembrei há poucos dias do vídeo, depois minha memória me traiu. Aquele vídeo de comunhão, coisa linda aquele vídeo de comunhão. Ele está até no arquivo, mas não adianta eu querer agora, porque eu não falei com o operador lá. Mas tem um vídeo de comunhão que ele passa um momento numa tourada, não sei se na Espanha ou em Portugal, que o toureiro é alvejado pelo touro e ele cai. E quando ele cai, todos os outros que estavam trabalhando correm para dentro da arena e fazem um círculo em volta dele, porque o touro já havia acertado ele 2 vezes. E ele está totalmente debilitado lá, caído, e eles fazem um círculo em volta dele. E à medida que eles veem que o animal vai voltar, eles vão fechando o círculo em volta dele, vai trancando. E ele fica ali debaixo, de maneira que o animal não o vê. Eu tinha uma curiosidade com isso. Há uns 5 anos que alguém me deu esse material. E depois eu vou trazer para os irmãos. Eu tinha uma curiosidade quanto a isso, seguinte: esse touro não vai matar esse pessoal que está ali? Não. É interessante. O ataque do animal é direcionado para quem ele quer pegar. Ele não pega qualquer um. Ele está procurando o toureiro. Por isso que aqueles outros que trabalham no apoio, quem vai aí aos rodeios, vê aquilo, né? O pessoal os salva-vidas de rodeio, né? Como esses caras conseguem tirar o peão da arena e o boi não pega? Não pega, ele quer o peão. Ele sabe quem mexeu com ele. E ele sabe a quem ele quer destruir. Ele sabe a quem ele quer matar. O diabo é assim, irmãos. O diabo é assim. Quando ele intenta que ele vai destruir a vida conjugal de um casal, todos os outros precisam orar por aquele casal, porque o foco dele é aquele casal. Quando ele intenta que ele vai destruir a vida profissional de uma pessoa, todos os outros precisam orar por aquela pessoa, porque o foco dele é aquela pessoa. Ele sabe quem ele está procurando. Daí Jesus falar com Simão.
Simão, eu vou orar por você. Olha só como que são as coisas. Jesus com Simão, eu vou orar por você. Simão, o que está vendo, Senhor? A gente às vezes fica preocupado, né? Quando o irmão chega perto da gente e diz assim, irmão, estou dobrando o joelho por você, estou orando por você. Você já fica logo, o que será? O que está acontecendo? Algum problema? Se você não falou nada, algum problema? Aí Jesus falou para Simão assim, estou orando porque Satanás te escolheu para cirandar. Jesus sabia de todas as coisas. Quer dizer, o diabo botou lá no coração mal dele que ele ia destruir Simão. Aí eu te pergunto, irmão, quem sabe se o diabo botou no coração mal dele que ele vai destruir você? Quem sabe se ele não botou no coração dele? Quem sabe se o diabo não botou no coração mal dele assim, vou destruir o pastor Rogério, vou destruir a irmã Vilma, vou destruir o pastor Elias, vou destruir o pastor Honório. Ele bota no coração mal dele lá. Agora, vai destruir? É ruim. Por que ele não vai destruir? Nós estamos lavados por quê? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós começamos a batalha, nós vamos orar uns pelos outros. Aí o tempo que eu vou ficar falando mal da vida do irmão fulano, você está entendendo? Se eu sou de Deus, se eu estou andando no Espírito de Deus, eu vou dobrar o joelho e vou dizer assim, Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu estou intercedendo ao Senhor, porque o irmão fulano de tal está passando um momento difícil na vida dele, e ele precisa, meus irmãos, eu não tenho que apontar para ninguém, pastor, o senhor sabia que fulano, filho da irmã fulano é cachaceiro? O senhor sabia que fulano é maconheiro? Você sabia que fofoca é do diabo e é pecado? Você sabia disso? Então, põe o seu joelho no chão, exerce o seu poder. O hino 449 diz assim, desperta, igreja, o teu poder, vem exercer, a todos faze, Cristo conhecer. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que está orando. Uma igreja que resolve no joelho. O mundo resolve na bala, no facão e no tapa, não é assim? Nós resolvemos no joelho. Meu irmão, se você fizer propósito com Deus, se você começar a orar, a gente vê claramente, todos eles perseveravam, Atos 1,14, unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos não estão passivos, eles estão orando, presta atenção, a abrangência, todos estavam comprometidos na busca de quê? Do Espírito Santo, do domínio do Espírito. Outra coisa, perseverantes. Perseverante é gente que ora, é gente que não desiste, é gente que acredita, é gente que espera em Deus. O salmista no Salmo 62, ele disse assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Meus irmãos, unanimidade. Todos tinham um só objetivo, uma só motivação. E aí o que acontece? Houve unanimidade, concordância na oração, em todos eles o mesmo sentimento, e isso produziu o que nós depois passamos a conhecer como Igreja de Jerusalém. Não tinha nem nome de denominação, não precisava. Não precisou nem botar nome na frente. Igreja Presbiteriana de Jerusalém, Igreja Batista de Jerusalém, Igreja Conservadora de Jerusalém, Igreja Histórica de Jerusalém, Igreja Pentecostal de Jerusalém. Não precisou de nada disso. Ela só era chamada de igreja. E o diabo ficava todo cheio de coceira quando ele ouvia falar neles. Porque quando eles dobravam o joelho para orar, a coisa acontecia. Quando eles começavam a orar, o lugar em que estavam tremia, porque o Espírito Santo agia no meio deles. Eles andavam debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você está andando debaixo da autoridade de quem, irmão? Pastor, quem manda no meu nariz sou eu, graças a Deus. Eu não queria ter o seu nariz e você não queria ter o meu. Nariz é algo extremamente pessoal. É ou não é? Nariz não é algo extremamente pessoal? Então você manda no seu nariz, graças a Deus que você manda nele. Então cuida dele. Agora, quem comanda o nosso espírito é o Espírito Santo.
Na minha vida mando eu. No meu espírito, quem manda é o Espírito Santo. E aí eu vou começar a ter uma preocupação. Eu vou começar a orar e dizer assim: Senhor, eu preciso compreender o que o Espírito Santo está me dizendo. Eu preciso ter discernimento. Pastor, mas isso é profundo demais, isso é um mistério muito grande. Não, irmão. Isso é submissão. Vá todo dia encontrar-se com Ele, no quarto de oração. Ainda que você tenha certeza, convicção que Deus está em todos os lugares, que Deus é onipresente, presta atenção, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Não é assim? Deus é onipresente, onisciente e onipotente. É ou não é? Mas você também é? Porque eu não sou, não. Então Deus é onipresente, mas eu não sou. Deus é onipotente, mas eu não sou. Deus é onisciente, mas eu não sou. Eu sou um ser humano. E Paulo, aquele grande homem de Deus, falou a respeito dele mesmo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, como eu não sou onisciente, não sou onipotente, não sou onipresente, então eu preciso ir para o quarto de oração e eu preciso ir buscar a presença do Senhor. Eu preciso ir para o lugar separado, para o lugar secreto, que o meu Pai, que me ouve em secreto, me honrará publicamente. É assim que a palavra ensina. Não entra nessa de que eu não preciso de oração, eu não preciso parar, porque Deus está em todo lugar, Deus está nas flores, no beija-flor, está nas nuvens, está... Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto e vai falar em secreto com o teu Pai que te ouve o que Ele queria dizer. E Ele ainda disse mais, fecha a porta do teu quarto. E às vezes a gente não fecha a porta do quarto para falar com Deus e para buscar o Senhor e para ir à presença do Senhor. Meus irmãos, depois que a igreja se comporta em oração, em unanimidade, em comunhão, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que veio a inauguração histórica do ministério do Espírito Santo. Aí o capítulo 2 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Essa gente orava junto, andava junto, estava todo mundo no mesmo lugar, e veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu a casa em que eles estavam assentados, e eles viram, pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E aquele culto foi um culto muito especial e muito diferente. Eu já falei para os irmãos, vou repetir, teve tudo quanto foi tipo de língua, 17 idiomas. Só não teve língua estranha, porque em lugar nenhum a Bíblia fala que a língua era estranha. Eram idiomas, eles falaram idiomas que eles não conheciam, que eles não haviam aprendido. Mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Aquele é um momento histórico, é um momento de avivamento da igreja, é um momento que Jesus está está selando a sua igreja, e está definitivamente dizendo que igreja não é religião, dizendo que o espírito de religiosidade, que aquele ranço que esses irmãos ainda carregavam lá do judaísmo, Jesus joga esse negócio no chão. Ele diz, agora é vida, agora é espírito, agora é um tempo diferente, agora é tempo de comunhão com Deus. E foi uma coisa extraordinária. E eles começaram a falar naquele contexto, irmãos. Aquilo ali era um contexto, a multidão está reunida em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles e diz que um vento impetuoso entra pela casa. Eles começam a proclamar as grandezas de Deus. Eles falavam, aquilo que eles falavam eram grandezas de Deus, que estrangeiros que estavam ali começavam a compreender e começavam a entender. E naquela hora a multidão se dividiu. Um grupo zombava, você lê Atos 2,
verso 12, houve um ceticismo muito grande. O que é isso? O que está acontecendo? O que essa gente está querendo? Que culto doido é esse? O que esse povo está fazendo? Aí diz assim, 12, atônitos, perplexos, perguntavam uns aos outros, que significa isto? Que significa isto? Eu estou lendo Atos 2, verso 12, tá? Se você quiser marcar na sua Bíblia. Atônitos, perplexos, perguntando todos, o que é isso? O que está havendo? O que é essa gente? E aquela hora também, a multidão começa o verso 7, diz que foi suscitado ali, Atos, capítulo 2, verso 7, atônitos, maravilhados, ele perguntava, acaso não são galileus esses homens que estão falando? Verso 7, diz que ali, naquele momento também, eles foram tomados por um espírito de preconceito. Essa gente não é tudo galileu, isso aí é gente que não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando. Tem gente que diz que ser crente é coisa para gente que não tem a memória muito boa. Tem gente que, é tanta coisa que a gente ouve. Eles ficaram ali naquela hora, aquele preconceito ali, expressamente o preconceito. Depois, há uma zombaria, o verso 13, leia aí Atos 2, 13. Diz assim a palavra, alguns todavia zombavam deles, diziam, beberam vinho demais. Meus irmãos, aquilo era a presença do Espírito Santo de Deus. E ele vem sobre a sua igreja para ficar. O Espírito Santo não passou em Atos 2 e foi embora. Ele veio para ficar e ele está no nosso meio. Ele está cuidando das nossas fraquezas. Ele nos faz lembrar aquilo que nós, às vezes, não conseguimos lembrar da palavra de Deus. Ele nos ensina. Jesus, quando ele falou para os discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, Jesus lá em João, no texto que nós lemos lá em João, no início, o texto inicial, João 16, 8, e no verso 12 de João 16, Jesus disse assim, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu creio que Jesus parou ali de ensinar, ele disse, não adianta agora. E depois, num outro momento, ele diz assim, mas o Espírito Santo que há de vir sobre vós, vos ensinará e vos fará lembrar o que eu vos tenho ensinado. Então esse, Jesus já ali, ele já prenunciava o ministério do Espírito Santo. Ele diz, agora não dá tempo, não tem como eu falar tudo para vocês agora. Mas depois o Espírito Santo virá e vai vos fazer lembrar o que eu ensinei e vai ensinar-vos coisas novas que vocês ainda precisam aprender. E nós estamos até hoje aprendendo porque o Espírito Santo está ensinando. Amém, irmãos? Amém? A igreja está aprendendo porque o Espírito Santo está ensinando. Se você quiser aprender as coisas de Deus, você vai ter que dizer para Ele assim, Senhor, eu me rendo à obra do Espírito Santo. Eu entrego a minha vida à obra do Espírito, ao mover do Espírito Santo. Você quer fazer isso nesta noite? Quer entregar sua vida ao mover do Espírito Santo? Ou você está contente com a religiosidade? Você está satisfeito? Pastor, o que eu creio dá para o gasto. Pastor, o que eu acredito dá para eu ir mantendo aí, dá para eu esperar um pouco, dá para eu ir mantendo. Isso é muito pouco, irmãos. Tem muito mais para nós que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. A hora que nós dobrarmos o joelho e dissermos, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, o meu falar. Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós cantamos isso, irmãos? Sem pensar no que estamos cantando. E a gente precisa pensar com seriedade nisso que a gente tem cantado. Que o Espírito Santo de Deus controle todo o nosso ser. E aí o diabo não prevalecerá contra nós. Amém? Vamos falar com Deus, vamos encerrar o culto desta noite orando, falando com Deus e pedindo, Senhor, eu quero viver assim, dessa forma. Eu quero, Senhor, andar debaixo da Tua autoridade.
Eu quero andar, meu Deus, em consciência de que o Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Meus irmãos, quando a gente vai detalhando esse capítulo 2 de Atos, é nítido. A clareza é muito grande da mudança que há na vida dessa gente de Jerusalém. Essa gente crente de Jerusalém. Como que essa igreja muda? Jesus reunia 120 pessoas. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, na mesma cidade, no mesmo lugar, eles chegam a reunir 3.000 pessoas, numa fração mínima de tempo. As coisas aconteciam muito rápido, porque o Espírito Santo estava ali. Você consegue imaginar a sua vida assim? Às vezes você está igual uma planta de terra seca. Você planta uma plantinha lá no seu jardim e não cuida dela, não aduba aquela plantinha, não põe água. E ela vem crescendo com uma dificuldade muito grande. As folhas vão amarelando. Você passa uma vida inteira, tudo que você faz dá errado. Pastor, eu já tentei um monte de profissão, não consegui nada. Pastor, eu casei 5 vezes, o casamento não deu certo. Pastor, eu tenho 3 filhos. Parece que meus filhos não me amam. Sabe, você fica se esforçando. Você fica tentando agradar pessoas a tal ponto que você chega a se sacrificar e às vezes até se humilhar para agradar pessoas. E parece que é como se você tivesse uma terra seca. Uma planta que não dá fruto. E quando dá fruto, dá um fruto fraco. Não é isso que você quer para a sua vida. Não foi isso que você sonhou. Mas mais do que isso, eu quero dizer para você que não é isso que Deus quer para você. E se isso tem acontecido na nossa vida, é porque a gente está vivendo de incredulidade, de mundanismo, de religiosidade. Porque quando a gente busca andar na luz do Espírito de Deus, rios de água viva fluirão do nosso interior. O Evangelho é isso. Vida em abundância. Jesus é isto. Mas eu tenho que querer. Eu preciso precisar. Eu dependo de depender. Eu quero querer. Andar à luz do Espírito e da Palavra. Há poucos dias um irmão mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, eu comecei a buscar a Deus às 6 da manhã e minha vida está mudando. E ainda ontem para hoje um outro irmão mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, Deus me incomodou de madrugada para orar pelo Senhor e Deus me disse que esse ano é um ano de bênçãos para a nossa igreja. E eu digo: glória a Deus. Glória a Jesus. E eu quero compartilhar isso sobre a sua vida. Ano de bênção para a sua vida em nome de Jesus. Na luz do Espírito Santo. Você quer renovar o seu voto de propósito? A gente orou na semana passada. E a gente orou aqui nesse lugar e a gente disse para Deus: Senhor, nós queremos andar na luz do Espírito Santo. Se você quiser renovar o seu voto de propósito, em nome de Jesus, vamos fazer essa renovação do seu voto. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Se o Senhor tem falado com você, se o Espírito de Deus tem falado, enquanto o ministério está adorando, sai do seu lugar e vem. Eu vou estar aqui, pastor Elias, pastor Honório. Nós vamos estar orando. Tem
alguém aqui dizendo assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus agora? Posso? Pode. Vem aqui na frente também, vem. Junto com os irmãos. Sai do seu lugar e vem aqui. Vamos ficar em pé, igreja? Todos que quiserem caminhar para frente, podem caminhar. Podem caminhar. Eu não tenho a menor dúvida que Deus nos trouxe a este culto para fazer milagre na nossa vida. Irmãos, há algum tempo atrás, cerca de 3 meses mais ou menos, eu fui lá no Hospital Álvaro Alvim visitar Dona Irene, que é a mãe da irmã Valéria, do Paulo Maia. E lá eu conheci Dona Marlene. E Dona Marlene estava alegre, dizendo assim: eu vou fazer uma cirurgia do coração e eu vou ficar boa, pastor, porque eu vou batizar. Eu vou ser batizado, eu vou ser membro da igreja. Ainda brinquei com ela: só não pode levar a Dona Irene com você, porque a Dona Irene eu vou batizar lá na primeira igreja. E aí ela foi para a cirurgia e ela disse: eu vou batizar. E lá na cirurgia, quando ela voltou, a coisa deu errado. Deu ruim, deu para péssimo. E ela foi piorando e ela deu um AVC isquêmico. 60 dias de coma. 2 meses de coma. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente orando. Dona Marlene acordou do coma. E ela já está no quarto. A mulher que disse que vai batizar já está no quarto. 60 dias de coma, irmão. A gente tem que continuar clamando a esse Deus. Para quem não há impossível. Não é, irmã Marlete? Deus é maravilhoso, né? Aquela mulher que está lá, ó, de verde, lá, vocês olhando para lá, vocês levantam a mão assim, Marlete. Deus devolveu o filho dela. Devolveu o filho dela. Devolveu a vida do filho dela. De um grave acidente no Maxwell. Lá no sul do estado, longe da família. Para a ciência, difícil. Não é, Zé? No dia que o filho operou, você não sabe que eu sei disso, mas eu sei. Você estava no quintal da sua casa, ajoelhado e chorando diante de Deus. Irmãos, a gente precisa disso. O resto é religiosidade. Larga esse negócio de religiosidade para lá, sai disso. Sai desse negócio de murmuração, de reclamação, de eu acho, de não sei o que. Sabe por quê? O dia que você cair, o dia que seu filho cair, religião não vai dar jeito nisso não. Sessão de igreja não vai resolver isso não. O que vai resolver é o poder do Espírito Santo de Deus. Buscai ao Senhor, a palavra diz. A gente não está aqui brincando de ser igreja não. A coisa é muito séria. Esse Deus é um Deus de coisa séria. Ele é fogo consumidor. Ao mesmo tempo, Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Senhor, nós estamos aqui no altar da Tua casa. E a gente necessita que esta noite seja uma noite de milagres nesse lugar. Deus, que levantou o Maxwell. Deus, que trouxe Dona Marlene depois de 60 dias no coma. Nós te amamos, nós te adoramos, nós cremos no Teu nome. E é por isso que eu creio
creio que não há problema nenhum aqui no altar da tua casa agora que não possa ser resolvido. E se as portas forem abertas do coração para o Espírito Santo, vai haver milagres para a glória do teu nome. Nos faça entender melhor isso, Senhor. Teu servo, apóstolo São Paulo, chegou a dizer que tal ciência é tão maravilhosa que a gente não consegue alcançar. É um muro, Senhor, que a gente não vê do outro lado. Mas eu tenho certeza que do outro lado estão todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. E que o Espírito Santo nos levará à sala do trono para a glória do teu nome. Nós oramos nesta hora, nós suplicamos nesta hora. Glórias ao teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Oh Senhor amado, Deus de graça, de poder, de misericórdia, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando nos corações aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai restaurando aqui, Senhor, as famílias, os casais. Vai restaurando aqui, meu Deus, a saúde, nesse lugar que entrou uma enfermidade. Essa enfermidade não é daqui, meu Deus, em nome de Jesus. Pela tua soberania, pela tua soberana vontade. Nesse lugar onde entrou uma angústia, meu Pai. Onde entrou uma angústia, o Senhor disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Devolve a paz para esse coração. Essa irmã precisa dormir, esse irmão precisa descansar, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor conservará em paz aqueles cujos pensamentos estão no Senhor. E nesta hora eu clamo ao Senhor que venha paz sobre o coração desse irmão, dessa irmã, meu Pai, para a glória do teu nome. Meu Deus, essa porta que se fechou, em nome de Jesus, tenha misericórdia, meu Deus. Teu servo, tua serva querem ser fiéis ao Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de salvação para a glória do teu nome. Louvado seja Jesus. Em nome de quem oramos. Amém? E amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.